Bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia, mais uma manhã na presença do Senhor, onde nós vamos estar lendo aqui, nesse dia 11 de junho de 2019, a palavra do nosso Senhor. Vamos começar o nosso dia nos alimentando da palavra dele, em nome de Jesus. Esse é o nosso primeiro alimento. Então hoje nós vamos estar lendo aqui, Crônicas, 2 Crônicas de 8 a 11, em nome de Jesus. Segunda Crônicas de 8 a 11. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, ó Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus da minha salvação. Ó Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, fala comigo na Tua palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, a entender e a compreender a Tua palavra, Senhor. Que eu possa praticar a Tua palavra, Senhor, na minha vida, Senhor. A Tua palavra vai ser a mudança, a transformação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, te agradeço, em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tabmor no deserto e das cidades das munições que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Heron e abaixo Bet-Heron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Salomão faz tributários aos hebreus, faz tributários aos heteus, quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus e ferezeus e aveus e jebuseus, que não eram de Israel, a seus filhos que ficaram depois dele na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram. Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavalheiros. Esses, pois, eram chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha. 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morrerá na casa de Davi, porém na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, nas festas dos pães asmos e nas festas das semanas e nas festas das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos
para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia. E os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, homem de Deus. Aleluia, Jesus. E não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e levitas, e em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. Assim se edificou a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e Elate, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Hirão por mão de seus servos, navios e cedros práticos do mar, e foram com eles os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com seus enigmas, e com muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância, e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe havia declarado, que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua casa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeiro a palavra que ouvi na minha terra acerca dos seus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas palavras, até que vim e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da sua sabedoria. Sobretudo a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados os teus servos que estão sempre diante de ti, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de agumins e pedras preciosas, e fez o rei corredores de madeiras de algumas para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se serviram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos, a riqueza e a magnitude de Salomão. E era
e era o peso do ouro que tinha em um ano a Salomão, 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveres de ouro batido. Para cada pavê mandou pesar 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo batido pesar 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro, e o trono tinha 6 degraus para 6 degraus, e encosto de ambas as bandas no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambas as abas, sobre os 6 degraus, outro tal se não fez nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro, e a prata reputava-se por nada os dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Hirão a Tarsis, tornavam os navios de Tarse uma vez em 3 anos e meio, 3 anos, e traziam ouro, prata, marfim, bujos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para o ouvirem a sabedoria que lhe Deus dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro, vestes, armadura e especiarias, e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estribarias de cavalo e carros, e 12.000 cavaleiros, e pôs-o na cidade dos carros, e como rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão. Aos demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventuras, não estão escritos nos livros das histórias de Natã, o profeta, e o profeta Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão e Nebate. Reinou Salomão em Jerusalém 40 anos, sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A revolta das 10 tribos de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que tinha ouvido o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão. Voltou Jeroboão do Egito, porque enviara a ele, e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão
a todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que tinha imposto e servi-te-nos. Ele lhe disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo foi-se, e teve Roboão o conselho com os anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, porquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhes falaram, dizendo: se te fizerem benigno e afável com este povo, eles falarem boas palavras todos os dias, serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe dera, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele. Ele lhes disse: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo meu pai o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhe respondeu: aparentemente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciões e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, eu, porém, acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque essa mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse as palavras a qual falava pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o povo que o rei lhes não dava ouvido, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não te temos herança no filho de Jessé, Israel, cada um para suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel foi-se para as suas tendas. Porém, os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Pois bem, amados, creio que finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor nessa manhã. Só confirmar aqui. Dia 11, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém,
ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para a peleja contra Israel, para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Samaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejeis contra vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, edificou cidades para a fortaleza em Judá. Edificou, pois, Belém, e Etã, e Tecoa, e Bet-suri, Soco, e Adulão, e Gate, e Ameraça, e Zifé, e Adorim, e Laquis, e Azeca, e Zora, e Aijalon, e Hebron, que estavam em Judá, e em Benjamim cidades fortes. Edificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também todas as tribos de Israel que deram seu coração a buscarem o Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si a mulher de Malate, filha de Jeremote, filho de Davi, e de Abiai, filha de Elabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão, e essa lhe deu filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 600 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser o maioral entre os seus irmãos, porque queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhe víveres em abundância, e procurou uma multidão de mulheres. Pois bem, finalizamos aqui então a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar a Ele mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez graças eu te dou, Deus, pela leitura da Tua palavra essa manhã, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, no nome de Jesus, Pai, continuar comigo na manhã do dia de hoje, Senhor, me guardando, Senhor, me livrando de todo mal, todo perigo, Senhor.